Um abraço. Bem, vocês estão vendo a imagem que eu partilhei? Sim, tá ótimo. Tá. Essa imagem é semelhante à que está na capa do livro da aula de hoje, o Em Havana, do escritor argentino César Aira, que é uma visita, uma espécie de visita guiada à casa-museu do escritor cubano Lezama Lima, na rua do Trocadeiro 162, em Havana. A imagem traz estes artefatos próprios de uma casa-museu, em que, segundo o próprio César Aira, dificilmente caberia o corpo opulento do Lezama. Mas há um punctum da imagem, como gostava de dizer o Roland Barthes, linguista e teórico da literatura francês, que é este lugar em que se fixa o olhar diante de uma imagem, a partir do qual se pode desdobrar a imagem até que ela se elucide, pelo menos o seu sentido mais óbvio, de início, até chegarmos ao seu sentido mais obscuro. E no melhor espírito do Lezama, só o que é obscuro nos interessa aqui nessa aula de hoje. O punctum dessa imagem está nessa marca de umidade, nessa marca de mofo. Não sei se vocês conseguem ver a setinha do meu mouse aqui, mas é uma marca de umidade. Na cópia que eu enviei para vocês do livro, essa marca está lá em destaque. Pelo corte da capa fica ainda mais evidente, mas a qualidade da imagem que eu mandei para vocês está bastante ruim. E o que eu quero ressaltar aqui, parando por um instante a apresentação, o que eu quero ressaltar aqui é, já de início, essa marca do tempo que nos transporta para a casa do Lezama, essa marca de umidade, como uma marca na parede do conto da Virginia Woolf, que vai desdobrando o pensamento, mesmo que essa marca seja só uma nódoa. Num dos trechos do livro que nós vamos estudar hoje, há uma menção a essa marca de umidade. Está lá na página 5, abrindo parênteses. Vocês poderiam, para a gente ter outra dinâmica, acompanhar o texto sem que eu partilhe a tela? Ou fica difícil? A minha tranquilo. É melhor eu compartilhar a tela? Ah, legal. Se dá, é melhor porque fica mais fluido, não preciso parar para ficar procurando aqui as partes do texto. Eu vou dizendo o número das páginas e vocês podem consultá-las. Então, logo nas primeiras linhas da página 5, nos diz o César Aira. Nas paredes, em todas, descomunais manchas de umidade que fizeram descascar tinta até o reboco. A umidade é invencível, me disse a guia. Façamos o que fizermos, volta sempre como o próprio espírito do mestre. Não se diria que fazem muito, mas a ideia é poética. Se quisesse ser engenhoso, poderia dizer: do que eu mais gostei na casa de Lezama, a umidade.
faria pandan com a famosa resposta iconoclasta de Cocteau à enquete o que salvaria do Louvre no incêndio? O fogo. A iconoclastia, claro, de um Cocteau, dá prosseguimento a essa ideia do César de que a mancha na parede, a marca de umidade, não é só o punctum da imagem do museu, mas é o que dá a ideia de continuum da imagem, de continuidade da história, de que aquele lugar em que se observa o passado, em que se recria o passado, está em continuidade com o agora, com o tempo presente. Se na última aula eu tentei demonstrar isso por fragmentos vários da Nápoles, hoje o que a gente vai tentar fazer é um processo de desmontagem do texto do Aira. Nós vamos ler o texto em minúcia, o termo miniatura, minúcia, detalhe, se repete bastante no livro, que na verdade é um pequeno ensaio que saiu em vários lugares e foi recolhido em livro aqui nesse trabalho editorial da Cultura e Barbárie, que tem como um dos seus editores, seus responsáveis do conselho editorial, o Alexandre Nodari, mas também, que não aparece aqui nessa edição, o professor Raul Antelo, da Universidade Federal de Santa Catarina, editora lá de Florianópolis. O Raul foi meu professor durante o mestrado, é um sujeito que lida com a questão da história e da literatura, com os museus. Tem um livro dele sobre Moscou e a modernidade, que é uma discussão do diário do Walter Benjamin, de Moscou. E há um livro mais recente, está vendo pela Cultura e Barbárie, que é Ruinologias. Uma ideia da literatura como e das artes como essa acumulação sobre ruínas. O que me parece um trabalho bastante interessante para a gente adentrar aqui ao universo do César. A umidade, então, como punctum e continuum da imagem da casa do Lessama Lima, é o que nos guiará através do tempo e do espaço do museu. O texto começa com uma marca de refundação, aí na página 3. Talvez a gente não chegue ao final das subdivisões dos textos, por causa do pouco tempo que temos, mas se a gente chegar até o final do ponto 2, já está bom, que é o grosso do texto. Depois são expansões das imagens inaugurais. No ponto 1 deste livro-ensaio, na primeira manhã fui à casa de Lessama Lima. Um período bastante simples, mas cheio de conteúdos para que entremos também na casa do Lessama Lima. A formulação da frase nos remete a um tipo de Bereshit, no princípio era. Na primeira manhã de quando? De que período histórico? Nós somos avisados de que é uma estadia em Havana, mais à frente no texto, mas a construção aqui da frase nos remete à ideia de refundação ou de entrada num mundo específico. O romance mais conhecido do Lessama é O Paradiso. Aqui está a edição traduzida pela Joseli Viana Batista, uma tradução muito boa, e é precedida por um texto
com notas biográficas e literárias, da Heloísa Samalima, irmã do escritor, que é um romance, o Paradiso, um romance de fundação. Bom, o que isso quer dizer? Ou um romance de formação, fundação barra formação. De fundação de uma identidade nacional a partir de uma formação subjetiva do escritor Lessama Lima. Há notas de autobiografia no romance. Bom, a própria caracterização dos personagens já foi explicada pela Heloísa Lessama Lima em alguns textos. Bom, o personagem tal remete a tal, a composição das pessoas tais e tais dá no personagem fulano de tal. Essas coisas são muito evidentes para quem está contextualizado com a obra do Lessama. Eu sugiro que depois dessa aula, se vocês se interessarem, escutem lá a aula que eu dei no ano passado, já faz quase 1 ano e meio, sobre o Lessama, né? Sobre o romance Paradiso. E no final, nos últimos 10 minutos daquele áudio, vocês podem pular a aula inteira, escutar só os últimos 10 minutos, que tem um depoimento de um colega nosso, né, Karina? A Karina é lá de São José do Rio Preto, onde eu fiz meu doutorado, e um colega nosso que fez doutorado comigo é o Joanqui. Sim. O Joanqui Cordeiro Gomes, que hoje faz um estágio de pós-doutoramento lá na Universidade Federal de Santa Catarina, sobre os cubanos da diáspora. E eu pedi naquela altura, no ano passado, que o Joanqui gravasse um vídeo para mostrar para os alunos sobre o Paradiso. Eu falei durante 1 hora e 50 minutos, e nos últimos 10 minutos a aula não só se completou, como valeu muito mais a pena, porque ele deu um parecer de um cubano sobre a importância do Lessama na composição de uma identidade nacional. Que a gente poderia, quem sabe, identificar em escritores nossos, né? Num Machado, num Guimarães Rosa, nesses grandes escritores que explicam e, ao mesmo tempo, dão forma àquilo que nós somos. É o que Lessama faz com as imbricações culturais, com as imagens, com a culinária. Bom, o Paradiso é um romance riquíssimo. E é a partir dele que o livro do César Aira é composto. A gente vai ver isso mais à frente. Bem, então, o Aira está refundando esse mundo no texto que pertence ao Lessama. E o lugar em que esse mundo é refundado não é sem forma e no vazio, como no relato bíblico, mas é um espírito que paira na casa do Lessama. Nesta casa-museu, organizada quase que de improviso, em Havana. Eu assisti nessa semana um documentário, tem no Netflix, nesses dias sozinho aqui eu pude fazer isso, que é Cuba e o Cameraman. É um jornalista americano que vai até Cuba de 74 a 2016, com pequenos intervalos. E bem, por que eu estava falando isso mesmo? Bom, sim, lembrei. Para a importância do turismo em Cuba, depois do fim da União Soviética, né, que dava aportes financeiros. Com o fim dos recursos, o Fidel faz um discurso dizendo que o turismo
era agora a principal fonte de recursos para Cuba. E os museus se proliferam, e um desses lugares de visitação passará a ser a casa do Lezama, um turismo cultural. São 2 apartamentos conjugados. O Lezama morou num deles, o outro governo comprou para servir de escritório para o museu, num prédio bastante deteriorado, como se pode ver até pela marca de umidade. Agora, o que chama a atenção é como a narrativa do César Aira vai se construindo para dizer que aconteceu um pouco por acaso essa ida à casa do Lezama. Saí a caminhar para ver a cidade e, como não tem muito para ver, porque está tudo em ruínas, tudo é sujo e sórdido, e a gente tenta passar batido o mais rápido possível, deixei para trás a Havana Velha. De repente estava no Prado e me ocorreu que a rua Trocadeiro não devia estar longe. Perguntei para alguém e, apesar de esse alguém ter me dito um disparate qualquer bem intencionado, a encontrei a poucos passos dali. Em primeiro lugar, não tem muito para ver porque está tudo em ruínas. Essa frase diz muito mais do que parece dizer, né? Não há muito para ver porque está tudo em ruínas. Haverá algo mais no mundo para ver senão as ruínas? Nós fizemos aqui o curso passado e lemos o Thomas Bernhard, o Náufrago. Também fizemos menções a outros livros, e no livro A Origem, o Thomas Bernhard se refere a Salzburg, como na Segunda Guerra, vários lugares foram completamente destruídos e por cima dos destroços se construiu coisas novas. Mas a marca dos destroços continuava ali. A história é composta por essas acumulações ruinosas. Bom, como na última aula eu recorri ao Benjamin, vou recorrer de novo hoje. As 13 teses sobre o conceito de história. Para não ficar muito preso nele, bom, as 13 teses vocês acham na internet, em outras traduções. Eu queria que vocês lessem depois, se puderem, a tese 5, a tese 6, mas eu vou ficar com a tese mais famosa, que é a tese 9. Há um quadro de Klee intitulado Ângelos Novos. Representa um anjo que parece preparar-se para se afastar de qualquer coisa que olha fixamente. Tem olhos esbugalhados, a boca escancarada e as asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Voltou o rosto para o passado. A cadeia de fatos que aparece diante dos nossos olhos é para ele uma catástrofe sem fim, e incessantemente acumula ruínas sobre ruínas e lhes lança aos pés. Ele gostaria de parar para acordar os mortos e reconstituir, a partir dos seus fragmentos, aquilo que foi destruído. Esse anjo da história que o Benjamin tem no Paul Klee, e que, por sua vez, tem as suas relações com o anjo terrível do Rilke, quer reconstruir o mundo a partir daquilo que foi destruído, não eliminar as ruínas, mas reconstruir a partir dos destroços, dos fragmentos. E é o que fará o César Aira ao visitar o museu. Afinal de contas, o museu não é senão uma acumulação de destroços. É um pequeno exemplo do que a história é de maneira geral. Se a história é a acumulação de destroços, o museu é a representação a menor, né, dessa coisa que nos engole, que é o tempo. O Lezama parece, o Aira parece andar pelas ruas de Havana
como se movido por uma lembrança remota, mas ao mesmo tempo como quem procura um tesouro ou um enigma, como quem pretende encontrar uma pirâmide onde repousa o fantasma de um imperador mumificado. Esse grande fantasma, esse corpulento fantasma aqui, é o Lessama. Né? Essa presença, esse excesso de presença que está na Casa-Museu do Lessama, que é uma casa de 40 metros quadrados, não é a casa do Guilherme de Almeida, né? Com a mansarda, não, é um apartamento muito pequeno. Eu vou pular a parte biográfica do Lessama, está tudo lá nos textos e na aula que eu mencionei, que tem o áudio. Vocês podem recorrer a isso. O único tópico que me interessa é que o Lessama viveu nessa casa até a sua morte, quase a vida inteira nessa casa. A família emigra de Cuba em 61 e ele fica com a mãe morando nesse pequeno apartamento. Lessama teve um papel importante na Revolução Cubana, culturalmente importante, foi aventado como possível ministro da Cultura, acabou dirigindo o serviço editorial de Cuba durante um tempo, mas logo se desligou disso. E foi um personagem tão importante que o aeroporto de Havana se chama Aeroporto Lessama Lima, se eu não estou enganado. Né? Então, temos aqui um sujeito importante por si, pela sua obra, mas também um sujeito importante para a história de um país, que participa ativamente do presente e tenta recuperar o passado através da arte. Uma placa, diz o César Aira, no 162, indicava que era a Casa-Museu de Lessama Lima. Fiquei farejando um pouco pelos possíveis entreabertos, sem muita esperança de entrar. Eram 10 da manhã e tudo parecia morto. Veja as marcações desse texto. A terra era sem forma e vazia, né, na primeira manhã, depois o acaso, pois não há muito para ver, porque está tudo em ruínas, e tudo parece morto. A rua fede a destroços, ele diz umas linhas antes. Que diabos o César Aira está fazendo lá, então? Né? De que interessa esse lugar? A casa onde morou Lessama é um apartamento no térreo. É um recurso, aqui, a ecfrase, que vai se estender durante alguns parágrafos. A ecfrase não é só uma descrição daquilo que é visto. A ecfrase não procura representar, no sentido da mímese. Bom, isso seria uma perda de tempo, já que nós podemos facilmente acessar a internet e ver como é a casa do Lessama. O que a ecfrase faz, desde os gregos até o César Aira, é recompor o espaço, suscitando imagens, de modo que a acumulação de imagens produza um imaginário. E através desse imaginário, dessa recomposição de imagens, o leitor ou observador é convidado à imaginação. O museu é também isso. A acumulação de imagens. De uma imagem à outra, distraídos como sempre estamos nos museus, é preciso preencher vazios. De uma imagem à outra, é preciso exercitar a imaginação para recompor narrativas sobre aquilo que se vê. O Aira fala em uma altura do texto
dos mapas imaginados pelo Borges, mapas tão grandes que teriam o tamanho do seu próprio território. E o museu é isso, né? É um mapa tão grande que tem o tamanho daquilo que ele é. O museu, ao mesmo tempo, é uma coleção, uma casa-museu, é uma coleção, mas a própria casa faz parte da coleção. O museu é de tal modo configurado que a sugestão de um itinerário para ligar uma imagem à outra. E esse é o modo como eu entendo a alegoria. A alegoria é a acumulação de imagens que se ligam uma à outra, sem relações imediatas, que produzem outras imagens, sem que haja uma relação causal, né? Vão produzindo outras imagens à exaustão, de modo que, em algum momento, o referente se perde, e o que nos sobra é tão só a acumulação. Né? Eu estou hoje no modo Tom Zé aqui, né? Estou te confundindo para te esclarecer, mas a gente vai chegar lá. Eu quero passar um pouco aqui à frente no texto para a página 4, segundo parágrafo. O percurso não pode levar mais que uns poucos minutos, entre 5 e 10, mesmo contando os discursos decorados da guia. Não tem grande coisa para se ver. Os móveis são duvidosos, os quadros não muito bons. Tem umas vitrines com livros, mas a viúva de Lezama doou a biblioteca dele à Biblioteca Nacional. E a metade dos cômodos, são 5 mais um corredor, estão vazios e enfeitados com deploráveis quadros doados por jovens pintores. Olha, se nada disso interessa, por que o César Aira está gastando tempo para elencar essas coisas? Porque é isso que há para ver. É isso que, no fundo, recompõe a presença do Lezama. Esses artefatos, estes fragmentos. O Georges de Dilberman, que é um teórico francês do cinema e das artes plásticas, tem um livro que Vemos o que nos olha. Ele remonta ao Merleau-Ponty, a fenomenologia da percepção. Bom, quando nós estamos diante de uma obra de arte e vamos entender esses artefatos como pertencentes ao mundo das artes, quando nós contemplamos essas coisas, somos também contemplados por elas. Há uma relação que se estabelece entre observador e coisa observada. E é nessa relação que se dá o sentido. A aplicação mais direta das ideias do Didier Berman está num livro dele, que é muito interessante, já que a gente está falando de museu. Se vocês puderem, leiam esse livro. É pela editora 34. Cascas. É o relato de uma visita do Berman a Auschwitz. E ele faz essa visita a partir de fotografias, o relato é a partir de fotografias e cascas de bétula, as cascas das árvores que há no campo de Auschwitz. Não é o mais óbvio que é visto, não são os quadros em que aparece o Lezama que chamam a atenção de César Aira, mas a minúcia, as miniaturas, os pequenos objetos, aquilo que compunha o hábito do escritor, que o transporta de volta à vida cotidiana, e a literatura do Lezama.
Não é uma visita interessada na biografia do Lessama, mas na literatura do Lessama. E o texto do Aira é composto por esses jogos intertextuais o tempo inteiro. Quando ele fala das miniaturas, a gente vai ver o Aira falando da jarra dinamarquesa, do vaso dinamarquês, e das caixas de tabaco, isso importa também ao Lessama, no romance Paradiso. O Paradiso, aliás, tem várias descrições de pinturas em pratarias, que é muito próprio da cultura cubana. Então, o Aira diz que o Lessama usa isso para enfeitar as narrativas. Mas, ao mesmo tempo, é possível usar esse acúmulo de imagens para compor narrativas, de uma imagem a outra. O que o narrador faz é preencher o vazio das imagens, que não necessariamente se conectam numa lógica causal. Continuando no texto do Aira, tudo é pequeno, minúsculo, de casa de bonecas. No total, o apartamento não deve ter mais de 40 metros quadrados, o pátio, um diminuto quadrado, e assim vão os adjetivos, o pequeno, o diminuto. E vejam essas marcas textuais novamente. Num deles, lá em cima, um galo cantou o tempo todo que durou minha visita. Eu leio aqui como uma brincadeira do César Aira, com a ideia de traição do galo que canta. É, é a traição da influência, é uma angústia da influência. O que o Aira está fazendo no seu texto é subverter o modo de narrar do Lessama para propor um novo procedimento literário. Não mais a evocação das imagens como adorno ao texto narrativo, mas como fundamento da narrativa. O que o escritor faz para o Aira é evocar imagens como princípio e fim do próprio texto. Os objetos suportam a narrativa. O Aira chama isso de procedimento não psicológico. Ou seja, o escritor não depende mais do seu talento, da sua inspiração, do seu mundo interior, mas objetos exteriores podem ser mecanicamente automatizados pelo criador para gerar narrativas. E o que ele faz nesse texto todo é partir da ideia da casa-museu para gerar uma narrativa sobre uma visita em Cuba. Então, eu não leio em Havana como um texto crítico. Eu leio em Havana como um relato. O que é uma das coisas mais interessantes desse livro. O Aira sabe bem imbricar essas coisas. Né? Não sei se alguém já leu César Aira. Eu indico Os Fantasmas, em que essa ideia de descrição de espaços e objetos vem bem a calhar. E indico também, para quem quiser ter contato com as ideias teóricas do César Aira, essa coletânea de pequenos textos, Pequeno Manual de Procedimentos. Ele dialoga com as vanguardas e com o escritor com quem ele, principalmente com o escritor com quem ele mais se identifica, que é o Raymond Roussel. Ou Roussel, Karina, não sei qual é a pronúncia certa. Roussel. Roussel, muito bem. A Karina me deu aula de francês, mas já faz um tempo, e eu nunca cheguei de fato a me dedicar, né, Karina? Estou devendo isso.
para ti e para mim. Então, nós saímos da umidade do texto para os objetos. E depois do trecho que a gente leu no começo da aula, ele diz aí na página 5, o que mais gostei, falando sério, foi dos objetos que havia sobre os armários. E aí ele passa a descrever um vaso dinamarquês, que é mostrado pela guia, diz, é o vaso dinamarquês que aparece em Paradiso, no episódio importante. O menino semio deixa cair no chão e ele se quebra. Bom, isso está lá no último capítulo do Paradiso, acontece. É uma mistura de um relato onírico com realidade. O menino quebra, depois o vaso se recompõe, a diarista quebra de novo, e depois o menino se depara com os fragmentos. E o que ele tem medo ao se deparar com os fragmentos, o vaso é da avó, e o romance diz assim, aliás, é quando a criada quebra o vaso, o medo da repreensão, não era medo da repreensão, conhecia de sobra a bondade da avó, era medo do conjuro de ruptura, medo da jarra caída como signo de mau agouro, medo do espelho quando se estilhaça sem que se veja a pressão da mão que lhe desferiu a machadada. Medo do que se estilhaça. Medo da ruptura, dessa imagem cindida. Medo, então, da história, que é a imagem compósita de fragmentos. A miniaturização provocada pelos fragmentos é também a miniaturização que está na jarra, que descreve uma pequena vila dinamarquesa. E é o que transporta, se não nos transporta, se não para o próprio romance Paradiso, nos transporta para a literatura do César Aira. A miniatura, a descrição da miniatura é muito importante no Aira, do detalhe, do nímio, né? do menos. E continuando, o Aira ouve o relato da guia do museu e finge que lembrou. Né? Diz, a verdade é que nem me lembrava, embora tenha lido Paradiso umas 3 ou 4 vezes. Alguma coisa vagamente ressoava em mim. Aquilo de vaso dinamarquês, mas talvez seja uma dessas lembranças inencontráveis inventadas ad hoc, por sugestão. Numa visita ao museu, o que a gente faz é mais ou menos isso. A gente inventa lembranças ad hoc, né? Ou diante de um quadro, ou diante de artefatos. Dependendo do nosso repertório, inventamos lembranças sobre aquilo que está representado ali. E quando saímos do museu, as nossas lembranças são mediadas por essas pequenas narrativas de invenção. É o que acontece quando a gente vê fotografia da infância. Na maior parte das vezes, nós não nos lembramos daquilo. Mas a fotografia recompõe uma memória perdida. Ou o ato de contar histórias que os pais fazem a respeito da infância dos filhos recompõe narrativas que a nossa memória já havia apagado. Eu me lembro, por exemplo, vivamente da expressão da minha bisavó. Mas a minha bisavó faleceu no mesmo ano em que eu nasci.
Como então posso lembrar tão bem dela? É que há uma foto que eu vi inúmeras vezes ao longo da vida em que ela me carrega no colo. Esse ato de ver, o gesto da visão, compõe uma memória afetiva em mim que seria impossível sem esse registro. No César Aira, essas lembranças ad hoc se dão também pela fotografia, pela recomposição de relatos, como bem disse o Alberto, os livros dele têm 100 páginas, no máximo, são livros curtos, miniaturizações de lembranças desse entre-lugar entre um mundo extremamente assombroso, monstruoso e o real, e também pelo museu. E o museu é o lugar não só do artefato como objeto dado, mas do artefato como produtor de imagens. Vejam, na página 6. Seja como for, o vaso dinamarquês, uma vez admirado na sua realidade palpável, tão frágil e incrível ao mesmo tempo, poderia me abrir um caminho novo na interpretação da obra de Lessama. Na verdade, um velho caminho, o da imagem, o da microscopia. Mais adiante, a imagem, para ser verdadeira imagem, como foi nas eras imaginárias, por exemplo, na Renascença, deve surgir como enigma, fora da linguagem, definitivamente sem explicação nem justificação, fora de qualquer narrativa possível, ou seja, como mistério e possibilidade infinita. Quando Aira suscita essas imagens, neste texto aqui e muitos outros, não é com a intenção de explicá-las. Em momento algum do texto, o Aira tentará fazer uma recomposição biográfica do Lessama Lima, ou tentará interpretar os textos a partir da descrição desses objetos. O que faz, pelo contrário, é acumular ainda mais imagens sobre aquelas que são dadas e, com isso, compõe um labirinto de ruínas. Ele diz, mas existe modos de sugerir, mesmo dentro do discurso, o silêncio da imagem. Esses modos, que não sou eu quem pode analisar, constituem boa parte do estilo e do método do Lessama. E aqui, um pouco do que é a tarefa do narrador para o César Aira, aí na página 7. Como é basicamente um cilindro, e a menos que haja um corte por trás, coisa de que duvido, deve continuar indefinidamente, está falando do vaso dinamarquês, volta atrás de volta, talvez cada rua desemboque em si mesma, e esses carrinhos estejam girando em círculos. Agora o que me pergunto é como foi possível representar na superfície tubular as montanhas que tem atrás da cidade, e o mar na frente, e o mais difícil ainda, o céu com as nuvens e os pássaros. Quiçá não estejam representados, mas só sugeridos, como se para o miniaturista também valesse a máxima, dizer tudo é o modo mais seguro de aborrecer. Então, a sugestão no texto literário cumpre um papel importante. Assim como no museu, nem tudo é explicado. Uma visita guiada ao museu, pelo menos para mim, na maior parte das vezes aborrece. O museu é também um lugar de distração. Lugar de deixar que o olhar se perca e recomponha, ao modo do observador, o itinerário previamente elaborado. É na distração que as imagens se aglutinam e ganham novos sentidos.
o que pode subsistir à imagem, à realidade. Porque, quebrado ou não, o vaso dinamarquês persistia ali, em seu lugar da casa, silencioso e inesgotável, indecifrável como tudo o que é real. O real é indecifrável. A imagem é indecifrável. O que faz a literatura, então? O que faz a literatura? Em relação ao real e às imagens que nos são apresentadas pela realidade. A literatura compõe alegorias. A literatura sugere, evoca, mas a literatura não é uma explicação do mundo. Nesse sentido, o fazer literário se dissocia de uma tarefa filosófica, por exemplo, ou do trabalho da crítica. O trabalho literário é o de inventar outros mundos, ou de abrir os portais de outros mundos, e não explicar o mundo. Esse é o grande problema de quando a gente lê textos literários tentando encontrar consolo ou explicação para os nossos dilemas. O texto literário pode iluminar o presente, mas não explica o presente. Se o vaso é uma alegoria, aqui nesse caso, para a própria literatura, o museu, casa, também é uma alegoria para a história. Na literatura, como no museu, esse é o procedimento que permite a pervivência das imagens, que as imagens se eternizem. Vejam o parágrafo seguinte, aí na página 8. Essa é a sua virtude, a realidade. Nesse sentido, é o modelo que serve às minhas meditações de romancista. Dentro de um romance, pode haver objetos, não necessariamente objetos propriamente ditos como esse. Podem ser cenas, aventuras, personagens, ideias, refratários ao próprio discurso em que vivem, que se desprendem da sucessão temporal do discurso e se fazem eternos com a eternidade daquilo que não cabe nas categorias do entendimento. O real é o modelo desses objetos. É o modelo. O real é um modelo, mas o real não precisa ser imitado. O real é um ponto de partida. Eu tenho um certo ranço com certa poesia, ou certa literatura em geral, que só consegue descrever o real. Que só consegue olhar para o que está acontecendo ao redor e, e sem que as imagens produzam algo além delas mesmas. Não sei se eu estou me fazendo entender. Esse tipo de literatura, uma das coisas mais chatas é a tal autoficção. Que o que interessa é só, como diz o meu amigo Ricardo Aleixo, tem gente que só consegue falar do que acontece dentro da sua própria casa, né? Mas num sentido de obviedade. O Lessama fala do que tem na sua própria casa. O jarro que aparece no romance está lá. Mas ele não está descrevendo o jarro. Está compondo narrativas a partir das imagens de que o jarro é suporte. As latas de tabaco estão lá, são duas. E o que ele faz é ligar uma das imagens da lata de tabaco a outra imagem da lata de tabaco e, com isso, compor uma história dentro da história, dentro da narrativa. Então, é um procedimento de criação muito mais complexo do que aquilo que nós nos acostumamos a ler.
Ah, prosseguindo, os quartos tão minúsculos que, abrindo os braços, poderia tocar as paredes fronteiras, e seria preciso se pôr de perfil para passar pelas portas. A entrada no mundo de imagens só nos é dada tangencialmente. Se pôr de perfil é isso, né? Nós podemos tangenciar o que vemos, mas nunca acessar por completo o que vemos. E a ida ao museu nos desperta também essa experiência. Não conseguimos entender essa experiência na totalidade, senão pela recomposição dos fragmentos. Vejam só, na página 9, vou em todos os museus de todas as cidades que visito, e por grande que seja meu interesse nos tesouros que contém, os atravesso como uma flecha. Não sei se é impaciência, estupidez, derrotismo, o certo é que me dá uma pressa intransigente, e num abrir e fechar de olhos estou do lado de fora, e entretanto vejo tudo, para um segundo ou meio segundo, diante de cada quadro, pensando já deve ter dado tempo para lembrá-lo, e é claro que depois esqueço. Ver, lembrar, esquecer, contar. O texto do César Aira é autorreferente, não sei se vocês perceberam isso, né? Ele vai descrever no museu como se estivesse descrevendo o próprio método de composição do texto. Ver, lembrar, esquecer, contar. Entre o esquecer e o contar, a invenção. Agora a gente vai para as latas de tabaco. Uma coisa que lembrava da Casa Museu e que deveria colocar na lista daquilo que mais gostei foram duas latas de tabaco que havia sobre a escrivaninha. Sobre essa escrivaninha, a guia me disse que Lezama nunca usava porque estava coberta de livros e papéis, e ele preferia escrever sentado na poltrona sobre uma tábua que apoiava nas pernas. Se vocês quiserem ter esta edição, está na página 484, quando as latas de tabaco aparecem no romance do Lezama. Eu não vou ler aqui, porque o nosso tempo já avançou bastante, mas vocês podem consultar depois o trecho que está no romance. Eu coloquei a edição do romance em espanhol. Abram no Adobe PDF, façam a busca por latas tabaco, vocês vão chegar nessa parte em algum momento, né? Mas é uma descrição bastante interessante dos motivos que compõem as latas. E há uma foto dessas latas que eu quero mostrar para vocês, ou de uma delas, no museu. Então, só um minutinho. Aqui, claro que a recomposição, a curadoria do museu tenta recriar esse ambiente de trabalho do Lezama, e aqui, mais no alto, está a famosa lata, uma delas, em que se lê La Habana, que é o endereço da fábrica do tabaco, e a partir disso, tanto o Lezama quanto o César Aira compõem seus relatos. O Lezama em primeira mão e o Aira em segunda mão. O Aira
nos dá ainda alguns novos problemas. Eu disse que se a gente chegasse no fim do segundo item seria bom, e faltam algumas páginas, então vou tentar correr aqui para não esgotar os 20 minutos que vocês me deram direito na última semana. No último parágrafo da página 10, nós temos uma discussão sobre descrição e narrativa. O que eu gostaria de ter dito, a guia, e por um momento passou pela minha cabeça, o que a guia faz, para quem não lê o texto do Aira, dizer, olha, essas latas aqui, como o vaso dinamarquês, também estão lá no romance. O Mestras descreveu em minúcia. Vocês não conseguiram ver a foto? Obrigado, Luiz. Obrigado mesmo. Então dá para ver aí a lata na parte alta de uma das fotos. E o Aira, então, a partir da fala da guia, diz o seguinte, que eu gostaria de ter dito a guia, e por um momento passou pela minha cabeça, a ideia de dizer mesmo, é que um escritor pode fazer outra coisa com uma imagem, além de descrevê-la. Ela devia acreditar que é a única possibilidade. Se não fiz isso, se nem sequer comecei, foi porque, para me fazer entender, teria que partir de uma explicação do que é o procedimento base de Raymond Roussel. Isso já me aconteceu outras vezes. E aqui não vou entrar nos detalhes do Raymond Roussel. A Cultura e Barbárie editou vários livros dele, inclusive o que é mencionado aqui pelo César Aira, como escrevi alguns dos meus livros, é o título. E ele continua, segundo essa generalização do procedimento, uma narrativa pode surgir não da imaginação ou da memória ou de qualquer outro agente psicológico, mas da ordenação e organização narrativas de elementos ou figuras provenientes do mundo externo e reunidos pelo acaso. E o que é que ele está fazendo até agora? Reordenando elementos provenientes de um mundo externo, a casa-museu, e reunidos por um aparente acaso. O acaso sempre pressupõe um lance de dados. O lance de dados não elimina o acaso e o acaso não elimina o lance de dados, né? Que é feito pelo escritor. O que ele desnuda como procedimento é o que a gente está vendo nesse texto. E o texto é como um espelho daquilo que é um museu. A ordenação de figuras provenientes de algum lugar ulterior, reunidos mais ou menos pelo acaso, de maneira arbitrária, e que compõem uma narrativa a ser preenchida pelo observador. Se no caso do escritor o trabalho literário impõe um recurso inventível para preencher essas imagens, o observador no museu terá que fazer um esforço análogo ao trabalho inventivo. Do contrário, são só figuras provenientes do mundo externo que não têm uma organização narrativa. Aonde quero chegar é nisto, diz ele. Dadas duas cenas desenhadas em cada uma das latas de tabaco, o escritor que queira fazer alguma coisa com elas não está limitado exclusivamente a descrevê-las, como acreditava a guia, mas também pode usá-las geneticamente para construir com elas uma narrativa. Por exemplo, inventando fatos necessários para que uma história comece com a primeira cena e termine com a segunda. Se essas duas latas caíram nas mãos de Lessama por acaso,
e faziam parte de uma série extensa, por exemplo, de 100 latas, contra as tantas cenas diferentes desenhadas em seus rótulos, essas duas cenas que tinha perante meus olhos eram completamente independentes e incoerentes. O que traz a coerência é a lógica interna ou do museu ou do relato, do texto narrativo. O recurso ekfrase me interessa bastante. Estou até pensando num curso sobre isso mais adiante. Viu, Denise? Sim. E Bem, vamos lá. acho que é uma ideia interessante para um curso sobre literatura, como é que frase se vai mudando ao longo da história literária. A gente pensa sempre numa ideia de historicidade sincrônica nesse curso, porque é um dos recursos primordiais do fazer literário. Tentar descrever o mundo, mas não uma descrição que é ipsis literis, o real, mas uma descrição que, por si só, já é uma reinterpretação do real. Como diz o Aira, é como o Big Bang. Ao se deslocar o olhar pelo interior de uma miniatura, o espaço vai se amplificando, sempre em direção ao pequeno, ao novo pequeno, que cresce dentro do pequeno já dado. É essa sucessão de ampliações. Pensemos na ideia de microscopia, já evocada aqui pelo Aira. Minha mãe é bióloga e eu tive a oportunidade de olhar pelo microscópio algumas vezes durante a vida. Para ver bem, é impossível ver o objeto todo, para ver em profundidade. O inseto todo, que seja, a célula, é preciso ampliar cada vez mais para ver cada vez mais em detalhe. O que o Aira propõe como literatura é a ampliação do detalhe até um limite inimaginável, de maneira que se faça depois um caminho reverso que ilumine o objeto. O Benjamin tem uma ideia interessante, eu acho que é complementar. Só um minuto. Que é a ideia de como o materialista histórico encara o seu tempo, o presente. Né? O historicismo propõe uma imagem eterna do passado. O materialista histórico faz desse passado uma experiência única. Deixa aos outros o papel de se entregarem no bordel do historicismo. A prostituta chamada era uma vez. Então, o historicismo tenta nos dar uma imagem coerente do mundo, totalitária do mundo. O materialista histórico trabalha sobre os artefatos. Ele permanece em suas forças suficientemente forte para destruir o contínuo da história. Por essas cisões, por esses cortes, pela ampliação do detalhe, que destrói o contínuo da história, para depois recompor em sentido inverso e entender o presente. O escritor faz isso como método criativo.
O Aira diz, e aí está o mérito, na página 12, que entrevejo ainda muito obscuramente, apesar dos anos ou décadas a que estou subjugado a esse assunto, uma possibilidade de se livrar do velho sujeito artista e democratizar a criação, saindo da armadilha do óbvio e tornando infalível a novidade. Nós chegamos ao fim do item 2, com, com muito custo e tentando esmiuçar o texto. E antes de terminar, no item 3, o Aira vai falar de imagens portáteis. Os objetos são portadores autônomos de imagens. No museu, os objetos são portadores autônomos de imagens. Na literatura, os objetos são portadores autônomos. É possível ler um texto literário a partir das suas cisões. Um objeto nunca é a mesma coisa que outro. Um objeto espera ser representado numa imagem, e a representação é a gênese de uma história. Mas se, além disso, o objeto é suporte de uma imagem, diz o Aira, a história se duplica. A história se duplica quando o objeto é o suporte. Esse método levado ao extremo, nós podemos encontrar no grupo Ulipo, ou Ulipo, que eu já falei na outra aula, do Perrep, mas também escritores como Francis Ponge. O objeto é o suporte das imagens, o objeto e ele só, ou a sucessão de objetos. É o texto do Ponge sobre a mesa, ou o texto sobre o figo seco, como o desdobramento das imagens que estão dadas no objeto compõe alegorias descritivas. E o Aira, fazendo o caminho contrário, nós propusemos aqui, com a ajuda dele, nos últimos capítulos desse texto, fará um retorno de Havana para Buenos Aires, tentando entender pela minúcia, pelo detalhe, pelo fragmento, a história argentina, com esse grande fantasma que é o Perón e o peronismo. Antes disso, ele nos dá ainda toques bastante importantes sobre a teoria narrativa. Em 10 minutos eu termino, prometo. Um caso extremo, de um desses extremos possíveis, estou na página 24, é o daquele soldado japonês que passou 28 anos escondido na selva, acreditando que a Segunda Guerra Mundial não havia acabado. Cuba, com um pouco de ironia ou malevolência, poderia ser uma variação nacional aplicada à Guerra Fria do soldado japonês. Mas a realidade continuar trabalhando para fazer óbvia e redundante a inspiração. Daí que os procedimentos mecânicos, como o lenço, ele está aqui se referindo a um outro museu em Havana, um museu militar, em que há uma espécie de fuzil acompanhado por um lenço em que estão impressas as instruções de uso e de limpeza. Em vez de imprimir um papel, imprimiram num lenço, portanto era portátil. Os soldados poderiam levar aquele lenço. E o Aira sugere que, pelo modo de dobrar o lenço, outros usos sejam possíveis para aquelas imagens. O lenço é portador de narrativas.
Ah, daí que os procedimentos mecânicos, como o do lenço, representem uma saída radical fora dos recursos do sujeito, o talento, a experiência, as intenções e todo o resto da miséria psicológica. A radicalidade é assegurada pelo analfabetismo deliberado a que é preciso se submeter. Então, vejam, ao adentrar num texto literário, nós nos submetemos a um analfabetismo deliberado. Ao entrarmos no museu, somos observadores como da primeira vez em que olhamos para alguma coisa. Ao lermos um texto literário, somos incitados a ler como da primeira vez. Assim como o escritor, ao criar, é impelido pelo ofício a fazer isso como se estivesse aprendendo a fazer. Recompor a imagem do mundo a partir daquilo que está fora de si. E só depois interiorizar a experiência. Como diz o próprio Aira, na página 27, de que serve enxergar se a imagem não se transmuta em experiência. Que serve enxergar se a imagem não se transmuta em experiência. Bom, o texto termina com a menção ao Perón como esse grande fantasma, mas há uma bonita alegoria que nos devolve o Lezama. Ele fala de duas experiências em Buenos Aires, jogando com essa questão da grandiosidade das imagens contra a miniaturização delas. E o segundo foi o guarda de segurança de outro lugar noturno, um jovem soldado negro de dimensões colossais. Devia medir bem mais de 2 metros e era muito gordo. Vejam, a alegoria funciona nesse texto de tal modo que o referente se perde. Né? A gente já se perdeu, a gente passou do Lezama a outros museus, ao Perón, e agora retornamos pela alegoria ao Lezama. Obedecia à precaução bem comprovada de empregar sujeitos corpulentos nessa classe de lugares onde são consumidas bebidas alcoólicas, como medida dissuasória. Nesse caso, a dissuasão tinha um lance de conto de fadas. O gigante impunha sua grandeza de fábula e diminuía a realidade. A experiência do Aira no museu Casa Lezama Lima. Não é preciso dizer que era o centro de todos os olhares. Ele não olhava ninguém. Se deslocava lentamente de um extremo ao outro da sala, adusto, se exibindo, como em outro mundo, efeito inevitável de um excesso de presença. Seu tamanho não cabia nas categorias da atenção e da distração. Para chegar a Lezama, na primeira manhã, na refundação do mundo, é preciso encontrar algum lugar entre a atenção e distração, que para os psicanalistas é o estado de vigília, o estado de sonho, o estado da imaginação. Com isso eu termino o que eu tinha a dizer. Bom, tinha mais a dizer, mas o tempo não deixou. E abro para perguntas. Bom, o Alberto fez a pergunta de um outro livro do Lezama. Lezama foi um bom poeta, os poemas são um caminho interessante, mas há também o livro de contos, traduzido também pela Joseli, que é o Fugados, que pode ser encontrado, acho que nos sebos,
como você lê espanhol, Alberto, eu coloquei outros textos do Lezama na pasta, como o texto que tem o mesmo título do livro de César Aira, o Em Havana, que é uma coletânea de contos, e indico muito a leitura do Lezama, que foi um escritor fundamental para toda a geração de escritores dos anos 60 na América Latina. Mais alguém, gente? Vocês estão tão quietos. Eu acho que meu método Tom Zé hoje não deu muito certo, né? Fiquei só na parte do confundir e não do esclarecer. Diga, Caio. Opa, boa noite. Dá para ouvir? Boa noite. Dá? Muito bem. Assim, é que teve um dos textos da Ana Hatter de semana passada Sim. que me remeteu muito a esse texto do Cesaira, que está naquele arquivo dos... São textos críticos dela, Sim. e tem um texto curto dela que é A Estrutura, Código e Mensagem, Uhum. onde ela tem uma frase dela para mim que acho que quando eu li eu fiquei meio em dúvida assim, mas essa aula de hoje conseguiu meio que casar bem, esclarecer assim. Ela fala que toda arte ela é metalinguagem. Uhum. E ela até meio que explica falando que o poeta joga com código jogando-se nele. E esse texto do César Aira ele engraçado que assim como o da Ana, ele trata dessa questão do museu, só que quando a Ana fala do museu, ela trata mais da ausência assim. E do César, apesar dele tratar dessa questão da ruína e de tudo, ele ainda traz muita questão da forma. Então ele cita, era um lugar quadrado, assim, ele cita essa questão da forma. Ele não traz uma presença, mas ele consegue trazer algo mais concreto, assim, na ausência, digamos assim. Mas me remeteu Talvez muito a seja, porque... talvez o que seja o que ele chama aqui no último excerto que a gente leu de excesso de presença, né? Então, assim, e aí me remeteu muito essa questão de que desses objetos que ele encontra no museu, que até a guia fala que está no livro e tal. E me remeteu muito essa frase da Ana Hattali, desse texto dela, que toda arte é metalinguagem e que o poeta joga com código jogando-se nele. Enfim, era só esse comentário. Obrigado. Legal. Eu pensei em partir da Ana Hatter, porque acho que os textos dela são uma boa entrada para o tema do museu. E ela tem toda a ligação com o Lezama a partir do Barroco. O Lezama foi um escritor do neobarroco latino-americano. Muito do que tem no texto são esses volteios barrocos, labirínticos. E o César Aira capta isso muito bem num outro recorte, que é o recorte dessa vanguarda incompreendida do Raymond Roussel, que é um escritor pouquíssimo lido, mesmo na França, e o Pequeno Manual de Procedimentos, que é o livro que eu indiquei, de uma coletânea de textos teóricos, nos dá uma ampliação do papel da vanguarda na obra de César Aira. É muito interessante. Mais alguém, gente? Bom, enquanto vocês pensam, a Denise já se preparou para dar tchau. Mas enquanto vocês pensam, esse é o livro da próxima aula, Parque Cultural, do Dovlatov. Há um ano, o Flávio Vassoler, a gente foi tomar um café, eu disse, poxa, Flávio, eu conheço tão pouco da literatura russa contemporânea, me diz aí quem eu devo ler. Né? E ele disse, olha, tenho a Svetlana Alexievich, né, dos textos sobre Chernobyl, e tem o Dovlatov, é um escritor muito interessante, muito divertido. E eu cheguei ao Dovlatov, ao Parque Cultural,
em que ele vai falar do Parque Pushkin, em Pskov, na Rússia. E outro livro dele, que eu já recomendo desde agora a leitura, é O Ofício. É um livro delicioso, com umas tiradas irônicas muito legais, sobre a relação dele próprio com as editoras e escritores dos anos 60 e 70 na Rússia. Para quem gosta de um Brodsky, por exemplo, do Joseph Brodsky, há muitas coisas aqui com referência ao Brodsky. Mas a gente fala melhor disso na próxima aula. Encerramos? Acho que é isso, né? A gente, infelizmente, não pode exceder tanto assim, apesar de poder, né? Aquela coisa, se quiser pode, né? Mas, mais uma vez agradecendo a todos vocês pela presença, por estarem aqui, André, sempre maravilhoso estar com você, as suas aulas. Tentaremos seguir, o pessoal está falando de curto período, né, de tempo. Eu acho que é importante dar uma explicação em relação a isso para todos, enquanto cidadãos brasileiros. A gente está num período muito difícil. E não é problema nenhum em falar para vocês que a gente está se virando como pode com a verba que a gente ainda tem, que foi repassada para a Secretaria de Cultura. Acho que a maioria de vocês, talvez todos, tenham conhecimento disso. Então, por conta desse caos que a gente está vivendo, desse descaso com a cultura, com esses cortes que a gente vem sofrendo, ainda mais agora com a pandemia, a gente está fazendo menos coisas num período de tempo mais curto, né? Então, a gente pede a compreensão de vocês e sempre o apoio e sempre agradecendo mesmo a presença de todos. É muito importante a gente estar aqui agora fazendo esse tipo de atividade nesse momento. E vamos torcer e trabalhar para que isso melhore, né? Para que a gente possa retomar todas as coisas normalmente, ter o André por mais tempo com a gente, e tantos outros profissionais maravilhosos que sempre topam essa parceria. Mas é isso, só para dar uma explicação para vocês. Eu também lamento muito pelo tempo curto. Eu não queria estar aqui dando tchau para vocês agora. Mas o momento é esse. De qualquer forma, a gente vai sempre tentando manter. Então, eu que agradeço a vocês, estou vendo aqui as mensagens no chat, eu que agradeço a vocês por tudo sempre. Tá bom? Denise, eu quero só fazer um comentário em cima disso. Claro. E depois responder a pergunta do Roberto. Por favor. Quero agradecer especialmente, eu sei que ele talvez nem vá ver essa aula, ou certamente não vai ver, porque tem muitas coisas importantes para fazer. Agradecer ao Marcelo. Vocês não sabem disso, não precisaria contar, mas eu e a Lívia levamos a proposta ao Marcelo de que eu daria essas aulas como retribuição ao museu, né? Sem contrapartida financeira, e por tudo isso que a Denise explicou. E o Marcelo não aceitou, e eu entendi e achei isso de uma dignidade de alguém que dirige, imensa, de alguém que dirige uma casa importante como essa. Se a gente combinar isso agora, nós vamos passar o recado de que o serviço profissional de um professor é pouco importante. É mais ou menos isso. A Casa Guilherme de Almeida tem feito todos os esforços para se manter funcionando e com dignidade, né? Isso é para todo mundo. Isso é muito legal e só engrandece o trabalho da casa. Respondendo ao Alberto, ainda sobre a aula, o Cortázar e o Lezama, sim, como eu disse, o Lezama foi importante para todos os escritores desse período, e o Cortázar dedicou um texto importante ao Lezama, uma leitura já
em parte provocada pelo Severo Sarduy, e o Haroldo de Campos também comprou essa, de que o Lezama seria um Proust latino-americano. Eu não compro muito essa ideia. Está lá na aula em áudio, né, que tem na pasta. E, bem, há vários motivos que eu explico lá. E o próprio Lezama encheu o saco disso, né? E comprou briga com alguns desses autores, porque ele não tem nada a ver com o estilo do Proust, a não ser por essa relação um pouco de familiaridade com o recurso de misturar a ficção com biografia. O Marcelo, Em Busca do Tempo Perdido, todo mundo sabe que o Proust tem esse fundo autobiográfico. Mas é muito mais do que isso. E era isso que incomodava também o Lezama. O livro, o Paradiso, tem um fundo autobiográfico, mas não é uma autobiografia, nem mesmo uma autoficção, no sentido corrente do termo hoje, né? É um livro, é um romance ficcional e, aliás, dos melhores que já se fez, né? Eu acho que compará-lo com Proust, que é um Proust latino-americano, como esses autores fizeram, em primeiro lugar, diminuir o Lezama a partir de uma perspectiva europeizante, né? O Lezama não precisa ser um Proust latino-americano. Ele é o Lezama de Cuba, né? Pronto. Mas isso é uma marca da crítica em torno do Lezama, que foi, em parte, promovida por autores como Cortázar, o Sartre e o Haroldo de Campos nos anos 60. É isso. Isso mesmo, Carinha. É monumental a obra do Lezama, assim como a do Proust. A do Proust muito mais, né? Só gente louca como tu e como outras pessoas que eu conheço, o Otávio, que é nosso amigo, sempre frequenta os cursos, para ler o Proust. Desse jeito. Tem louco para tudo, né, André? Eu prefiro o curto e o fragmentário, por isso eu escolhi Ana Acker, né? É isso, minha gente. Boa noite.